A nossa lição de hoje é a exposição. E a referência bíblica está em 1 Samuel 19, de 8 a 10 e de 18 a 20, certo? Que diz o seguinte: houve guerra outra vez. Davi foi lutar contra os filisteus e lhe impôs uma grande derrota. Por isso fugiram dele. Contudo, um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com a lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi conseguiu escapar. 1 Samuel 19, de 18 a 24. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estava profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Davi, de Saul, e eles também profetizaram. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também profetizaram. Depois mandou um terceiro grupo e eles também profetizaram. Finalmente ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi até lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho e profetizando até chegar a Naiote. Despindo-se das suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso surgiu o ditado: está Saul também entre os profetas? Boa pergunta, né? Está Saul também entre os profetas? Bom, é o que nós vamos ver hoje, na lição 7, a exposição. Na introdução fala o seguinte: a história de Davi e Saul ganha contornos ainda mais dramáticos nesse trecho de 1 Samuel. Davi continua a vencer batalhas, demonstrando sua bravura e competência. Saul, por outro lado, afunda cada vez mais na inveja, tornando-se vulnerável à influência de um espírito maligno. Este capítulo apresenta um contraste marcante. Enquanto Saul se expõe a seus próprios sentimentos e é atormentado, Davi se aproxima de Samuel, um homem ungido, e ambos estão em um ambiente tomado pelo Espírito de Deus. A pergunta central desse texto é: ao que temos nos exposto? O estado do nosso coração, somado ao ambiente em que estamos inseridos, pode determinar o tipo de influência que nos domina. Então, a pergunta básica, já começa com a pergunta básica: ao que temos nós expostos? É isso que nós vamos ver nesta noite também. Quem pode ler o item 1, expostos ao que está dentro de nós, 1 Samuel 18, de 8 a 10. Davi volta da guerra com mais uma vitória notável contra os filisteus. Saul, em vez de se alegrar, sente-se ainda mais ameaçado. O texto destaca que um espírito maligno enviado da parte do Senhor se apodera de Saul e ele tenta matar Davi com sua lança. Esse espírito maligno não age de forma aleatória. Ele é atraído pela condição interior de Saul, por sua inveja, raiva e amargura. Toda vez que Davi triunfa, Saul reage não com gratidão, mas com ressentimento. E essa brecha espiritual se abre ainda mais, tornando-o vulnerável à influência do mal. O que acontece ao nosso redor revela o que já está dentro de nós. O sucesso de outro não deveria ser uma ameaça, mas se o nosso coração está contaminado, toda vitória alheia se torna uma dor pessoal. Saul estava mais exposto à sua própria doença interior do que à vitória de Davi. É isso aí. Olha aí. Saul estava mais exposto aos seus problemas internos, às suas dificuldades, que ele deveria ter, como era uma pessoa que conhecia a Deus, deveria ter a orientação ou até mesmo o conhecimento de saber que ele precisava, em primeira mão,
lidar com esses sentimentos ruins. Por outro lado, ele assim não fez e deu corda para os sentimentos ruins, não é? Então, nessa lição observamos aqui a fúria de Saul que tenta matar Davi e a intervenção do Espírito Santo, que de maneira irônica e punitiva toma o corpo de Saul e o faz profetizar em vez de pecar. Nós já falamos aqui de outras vezes, não é? Do espírito maligno que Deus permitiu tomar posse de Saul. Deus permitiu. Então Deus permite, é a vontade permissiva de Deus. Então Deus permitiu agir na vida de Jó e fez aquele estrago todo, não é? E agora também permitiu que esse espírito maligno da parte de Deus tomasse conta da vida de Saul. É simples. Ele era uma pessoa que vivia em desobediência a Deus. Vivia em desobediência a Deus. Diferentemente de Davi, que era um homem que andava com Deus, que buscava a Deus, foi trabalhado por Deus e mesmo nas suas dificuldades, ele sabia onde buscar refúgio. Buscava em Deus. Então, amados, o que nós podemos tirar desta passagem de 8 a 10? Simples. Primeiro, a proteção divina. A proteção de Deus para as nossas vidas, para a igreja, para aquele que anda com Deus. A história de Davi demonstra que, mesmo em face da perseguição de homens, Davi estava sendo perseguido, até mesmo Saul tentou matá-lo com uma lança, conforme nós vimos aqui no texto, dentro da sua própria casa, o que é mais complicado ainda, não é? A história de Davi demonstra que, mesmo em face da perseguição de homens poderosos, a vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Por quê? Porque um dia eu entreguei ela para Deus. Simples assim. Eu entreguei ela para Jesus um dia. Então está nas mãos de Deus. E eu entreguei, eu não posso pegar de volta. É uma entrega sem reserva. Eu entreguei, sou teu Senhor. Então, amado, a vida está nas mãos de Deus, que pode intervir de forma surpreendente para cumprir suas promessas e proteger o seu povo. Aí é a bondade de Deus, aí entra na bondade de Deus, que pode surpreender com as suas ações, com os seus atos, para cumprir a sua bondade para conosco, trazendo livramento, trazendo proteção, trazendo provisão. Deus cuida dos seus. Porque da maneira que nós entregamos a vida para Ele, que nós dissemos, Senhor, eu não me pertenço mais a mim, mas eu pertenço ao Senhor. E como teu filho, eu sou herdeiro e corredeiro das suas promessas para a minha vida. E eu sempre vou repetir isso, qual pai que dá pedra enquanto o seu filho pede pão, não é? Então Deus é assim, essa bondade de Deus que cuida de nós, porque nós pertencemos a Ele. Então, a proteção de Deus, e nós podemos contar com essa proteção. Graças a Deus por isso. Maldito o homem que busca socorro no homem, diz a palavra de Deus. Porém, bendito é aquele que busca socorro em Deus, que é a sua torre forte. Para ele, ou para essa torre forte, eu vou e lá eu estou seguro, diz a palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender, a necessidade de confiança em Deus. Aí é que está. Confiar em Deus. Davi, apesar da ameaça iminente, refugia-se em Deus. Ele sempre refugiava em Deus, porque ele conhecia a bondade de Deus. E nós também conhecemos, sabemos que Ele é bom, que a tua bondade, a tua misericórdia é conosco todos os dias. Então nós precisamos aprender, ter essa necessidade de confiar em Deus. Independente das circunstâncias, precisamos confiar em Deus. Sua experiência, ou a experiência de Davi, reforça a importância de confiar na intervenção divina e buscar refúgio em Deus
mesmo quando tudo parece perdido. Quando tudo parecer perdido, querido. E olha, eu vou dizer para você, isso pode acontecer. Quando você não vê saída ou uma luz no fim do túnel, pode estar certo, Deus está lá te esperando, você buscar refúgio nele. Ele vai estar lá esperando. Isso não o impede de agir e te guardar até você ir lá. Deus, ele cuidou de Saul e deu oportunidade para ele voltar por um período de tempo. Deu oportunidade para Saul mudar a sua ótica de Deus, as suas ações, os seus atos, o ruim que ele tinha, entregar na mão de Deus. Ele não mudou. Deus não arromba, pelo contrário, ele é um cavaleiro, não é? O diabo sim, esse arromba, esse chuta, esse derruba, mas Deus não, ele é cavaleiro, ele espera eu ir lá buscá-lo, porque eu o conheço, eu sei quem ele é o meu refúgio. Davi sabia, então ele buscava sempre refúgio em Deus. Seu Milton, é interessante aqui na parte de Davi, que ele é tanta confiança mesmo, que ele estava tocando harpa e o Davi com uma lança na mão. Né? Tem que ter muita confiança, muita coragem. E Davi sabia da índole má de Saul. E mesmo assim, Deus o usou para acalmar aquele espírito ruim com ele tocando uma harpa, não é? E ele acalmava. E o interessante é que ele se acalmava diante dessa situação. Mas mesmo assim, o ruim que estava nele fez com que ele lançasse uma lança contra Davi, e Davi se desviou por 2 vezes e a lança não o alcançou. Proteção divina. Então, queridos, esse espírito maligno não age de forma aleatória. Ele é atraído pela condição interior de Saul. Realmente o interior, a índole dele era complicada. E foi justamente por causa da sua índole rebelde, porque ele era rebelde porque ele conhecia Deus, ele era rebelde contra Deus, que foi tirado dele o Espírito Santo. Simples assim. Porque ele era rebelde, não era obediente às coisas de Deus. O que acontece ao nosso redor revela o que já está dentro de nós. O sucesso do outro não deveria ser uma ameaça, mas se nosso coração está contaminado, toda vitória alheia se torna uma dor pessoal. A vitória do outro é motivo de alegria para nós. A princípio tem que ser. Salvo se há um espírito ruim em nós. Mas a vitória do nosso irmão, a vitória do nosso parente, independente se ele está com Deus ou não, a vitória dele tem que ser motivo de alegria para nós e continuar intercedendo pela vida dele, para que ele encontre a Deus, se não tiver, ou para que Deus continue abençoando, se ele já tem conhecimento de Deus. Então, amados, Saul estava mais exposto à sua própria doença interior do que à vitória de Davi. Ele estava mais de olho nos seus problemas do que necessariamente nas vitórias, na bênção que Davi era na vida dele. Ele não olhou por esse lado. Ele não olhou que Davi poderia ter sido uma bênção. Já pensou uma sociedade com Davi? Israel ia prosperar, e muito. Tanto é que Israel prosperou no governo de Davi. Foram 40 anos de lutas. 40 anos de luta, mas prosperou. E fez dele o homem da Bíblia, um dos mais conhecidos da Bíblia hoje. Davi. Amém, queridos? Aqui também fala que o seguinte, o sucesso do outro deveria ser... O que acontece ao nosso redor revela o que já está dentro de nós. Olha como isso é importante. A Bíblia fala que da boca sai o que o coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Não é? Então vai bem de encontro. O que acontece ao nosso redor revela o que já está dentro de nós. Então o que nós vamos falar, agir, vai falar de acordo com aquilo que está no meu coração. Eu estou cheio de Deus, as minhas atitudes vão ser coerentes com aquilo que eu creio e professo. Se eu estou cheio de Deus, as minhas atitudes vão ser agradar a Deus. E se agradou a Deus,
Ah, vai agradar a mim, vai agradar o meu próximo, não é? Mas se o meu coração está cheio de coisas ruins, pode ter certeza, não vai agradar a Deus, porque as minhas atitudes, meu pensamento, o meu agir e o meu falar não vão ser coerentes com a vontade de Deus. E isso desagrada a Deus. O item 2, quem pode ler? Após escapar da fúria de Saul, Davi procura Samuel, o profeta, e ambos se refugiam em Ramá. Saul, ao descobrir seu paradeiro, envia 3 grupos de mensageiros para capturá-lo. Todos os grupos, ao se aproximarem do local onde Samuel liderava uma congregação de profetas, são tomados pelo Espírito de Deus e passam a profetizar. Por fim, o próprio Saul vai pessoalmente, e ele, que havia sido dominado por um espírito maligno anteriormente, agora é envolvido pelo Espírito do Senhor, e também profetizava, chegando a despir-se e a deitar-se por terra durante todo um dia e uma noite. Os ambientes que frequentamos e as pessoas com quem caminhamos influenciam diretamente nossa alma. Ao se expor à presença de Deus, manifesta na vida de Samuel e daqueles profetas, até mesmo Saul, ainda que desviado, é temporariamente transformado. A atmosfera espiritual tem poder. E como tem? A atmosfera espiritual tem poder. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. O ambiente que frequentamos e as pessoas com quem caminhamos influenciam diretamente a nossa alma. Aí é que está. Saber escolher as nossas companhias, saber nos relacionar com pessoas que professam a mesma fé que eu professo. Aos solteiros, pensem nisso. Relacionar-se com pessoas que também professam a mesma fé que eu, para não cair no jugo desigual, de pensamentos diferentes. Porque se um crê em Deus e o outro não crê, é mais fácil que crê em Deus desviar-se e partir para o outro lado do que o inverso. É muito mais fácil. É o que mais acontece. Então, queridos, os ambientes que frequentamos, as pessoas com quem caminhamos, influenciam diretamente a nossa alma, que nós possamos buscar sempre de Deus, ter relacionamentos com pessoas da mesma fé. Porque isso vai edificar a minha vida e através de mim eles também serão edificados. Por quê? Porque o ambiente espiritual onde esses dois estiverem, a Bíblia fala, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, vão estar conversando de Deus, não vão estar conversando de assuntos aleatórios, de coisas que desagradam a Deus. Aquele ambiente espiritual vai edificar a ambos e vai agradar a Deus, não é? Por isso é importante a gente ter relacionamento com pessoas que professam a mesma fé. Ao se expor à presença de Deus, manifesta na vida de Samuel e daqueles profetas. Eu achei interessante aqui que você viu que Samuel tinha uma congregação de profetas. Olha só, que ambiente espiritual não seria aquele? Só profetizando aqui, profetizando dali, só pessoas profetas. Olha que bênção, uma reunião de profetas, oh glória. Ai, Jesus, maravilha. Então, amados, a presença de Deus manifesta na vida de Samuel e daqueles profetas, e até mesmo de Saul, ainda que desviado, mas ele estava ali. Aquele ambiente fez bem para ele. Porém, certamente ele não se atentou para aquilo, apesar de profetizar. Então a gente tem chance, né? A gente tem chance. Sim, sempre vai ter uma chance. Deus deu uma oportunidade para ele. Olha, isso aqui que eu quero para você. Senhor, tá bom, deixa eu profetizar, depois eu vou seguir, vida que segue. E eu que vou pelo meu caminho mesmo. Então ele agiu assim, ainda que desviado, é temporariamente transformado. Então a atmosfera espiritual tem poder. Isso tem mesmo. Amados, então esse item 2. Cadê o item 2? Está aqui. Expostos a ambientes espirituais. Observamos
Deus usando o seu espírito para proteger Davi, impedindo Saul e seus mensageiros de o capturarem, ao levá-los a profetizar em vez de obedecer às ordens malignas. Olha como Deus agiu. Tinha um punhado de profetas ali, então vamos profetizar. E até aquele que estava fora profetizou, fora dos princípios de Deus, que era Saul, profetizou. E nisso deu tempo de Davi sair. Deus usou até umas circunstâncias assim, pessoas de Deus e pessoas de não de Deus, para proteger um filho amado. O que Deus pode fazer por nós também. Deus pode levantar situações para nos abençoar, até um ímpio que não crê em Deus como eu creio, e na Bíblia tem relatos assim. Ciro era um desses, não é? Através de Ciro, o povo saiu de 70 anos de Babilônia, lá de cativos de Babilônia, por um homem que não conhecia Deus. Mas Deus chamou Ciro de um servo, meu servo Ciro, um homem ímpio. Olha só. Então Deus pode usar um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, para nos abençoar. Como usou Saul, que conhecia a Deus, mas estava desviado, para profetizar e dar tempo para Davi sair daquele ambiente e não ser pego. Essa intervenção divina, culminando na profetização do próprio Saul, revela a soberania de Deus e sua provisão para proteger seu servo, mostrando que, presta atenção, a vida do crente não está na mão dos homens, mas nas mãos de Deus. A vida do crente não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Então a sua vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. A minha vida está na mão de Deus, nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Ele me segura na palma das suas mãos. Oh, glória! Isso é por demais gratificante saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, que me pega pelas mãos. Vem, filho. Glória a Deus por isso. O que nós podemos tirar de lição desta passagem? Primeiro, soberania e proteção de Deus. O trecho demonstra a soberania de Deus, que usa até mesmo seus inimigos, como Saul, para proteger seu povo, inclusive Davi. Deus usa até uma pessoa que descrente para proteger o crente. Oh, glória! É a soberania de Deus, Ele pode usar. Como Ele pode permitir que um descrente também nos aflija. Mas nós somos filhos amados. Ele vai estar sempre pronto para nos abençoar, nos guardar, nos proteger. A sua soberania também gera proteção para nós. Glória a Deus por isso. A verdadeira adoração também nós podemos aqui aprender com esta passagem. A ação do Espírito sobre os mensageiros e sobre o próprio rei mostra que Deus pode intervir de forma poderosa, transformando uma situação de perigo em um ato de louvor a Ele. Queridos, estava aquele povo lá naquela congregação de profetas, e Saul mandou uma turma, foi, e começou a profetizar. Mandou mais uma outra turma, foi, e começou a profetizar também junto com aquele povo. Mandou a terceira turma, foi, e estava profetizando, aquele povo todo profetizando. Agora então eu vou lá, ué, tem alguma coisa errada, e lá vai Saul, e profetiza também. Oh, glória! Então, queridos, a ação do Espírito Santo sobre os mensageiros, sobre o próprio rei, mostra que Deus pode intervir de forma poderosa, transformando uma situação de perigo em um ato de louvor. E aquele povo todo profetizando, que ato de louvor tremendo não teria sido aquele, não é não? O povão todo profetizando, e tinha ímpio, tinha crente, tinha profeta de verdade, todos profetizando, louvando a Deus. Deus se alegrou. A soberania de Deus é uma verdadeira adoração, e nós precisamos aprender a adorar esse Deus assim. Seu Milton, isso mostra também o quanto que o espiritual é forte, né? Porque tem gente que só através de milagre, através de culto, através disso aqui, que o ambiente espiritual diz muito. Mais, mas você vê que o ambiente espiritual... O ambiente espiritual fala alto. E como fala alto, por isso que quando nós vamos à igreja, nós precisamos abrir o coração. Senhor, eu me entrego, fala comigo, através do louvor, fala através da palavra. E vamos entregar definitivamente a Deus. O Saul fez, né? Ele chegou, ele se despiu
se despiu, ficou dia, noite, na presença de Deus, tomado pelo Espírito de Deus. E Deus se move nesses ambientes, onde o ambiente espiritual é segundo a sua vontade. Deus se move, todo mundo é edificado, todo mundo é transformado. Ninguém que tem um encontro genuíno com Deus permanece o mesmo. Não permanece o mesmo aquele que tem um encontro genuíno com Deus. E eu ainda digo mais, que tem um encontro genuíno com Deus, o caminhar com Deus é um caminho sem volta, porque você teve um encontro com Ele, é o melhor caminho, é o caminho com Deus, porque eu conheci o verdadeiro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao meu Pai se não passar por mim. Oh, glória! E nós já estamos nele. Através dele nós vamos ter a vida eterna. Mas enquanto isso nós estamos aqui. Precisamos criar na nossa casa, na nossa vida, onde nós estivermos, esse ambiente de adoração, de espiritual da presença de Deus. É tremendo. É maravilhoso. O item 3, quem pode ler? Eu vou me ater mais nesse item 3, porque embora deu a pequena... O pastor falou pouco dele, mas eu quero falar mais desse item 3. Quem pode ler? A diferença entre ocultar e tratar os problemas. Muitos, ao se sentirem incomodados com a vitória dos outros, ou ao perceberem seus próprios sentimentos de inveja, ciúme e frustração, preferem simplesmente fugir da exposição. É como quem quebra o termômetro para não enxergar a febre. Alguns saem das redes sociais, evitam certas pessoas, se afastam de ambientes, achando que isso resolve o problema. Mas a verdadeira questão está no interior. O que essas vitórias revelam sobre meu coração? O problema não está no sucesso alheio, mas no modo como meu coração reage a ele. O verdadeiro caminho de cura começa quando paramos de evitar os estímulos externos e começamos a tratar as feridas internas. Saulo nunca tratou sua inveja, por isso foi dominado. Nós, porém, somos convidados à confissão, ao arrependimento e à transformação. Glória a Deus. Saul nunca tratou esse ambiente interno seu, a inveja. Pelo contrário, deu corda, alimentou, aí virou mágoa, ressentimento, desejos assassinos, não é desejo do mal, do pior. Ele deu corda para tudo isso. Se ele tivesse tratado, poderia ter mudado, a história seria outra. Seria outra. O problema não está no sucesso alheio, mas no modo como meu coração reage a ele, conforme nós já falamos. O verdadeiro caminho de cura começa quando paramos de evitar os estímulos externos e começamos a tratar as feridas internas. Quando nós saímos do mundo, o mundo estava em nós. E a gente traz feridas de relacionamentos, é família, é cônjuge, é um punhado de feridas que porventura possa ter. Essas feridas precisam ser tratadas. E no decorrer do tempo da sua busca, da sua entrega, Deus vai tratando delas, até chegar à estatura de varão e varoa perfeita. Glória a Deus por isso. Então, amados, esse item 3, nós vamos falar um pouquinho mais agora. A diferença entre ocultar e tratar o problema, embora não tenha nenhuma referência bíblica aqui para a gente falar, mas está inserido no contexto. Do ponto de vista bíblico, ocultar e tratar o problema, especialmente o pecado, são atitudes opostas, com consequências espirituais e emocionais muito diferentes. A Bíblia encoraja a confissão e o tratamento e alerta sobre os perigos de esconder o pecado. Está falando de pecado. Esse texto está falando de pecado, que a atitude de Saul era pecaminosa. A sua atitude era pecaminosa. Ocultar o problema ou pecado é a atitude de escondê-lo da luz, da verdade de Deus, evitando confronto e cura. Então, meus amigos, o que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios 28, 13, você está lembrado?
Quem esconde os seus pecados não prospera. Ele não está falando somente de financeiro, não. Está falando de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os deixa ou abandonam, encontra a misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Então, amados, o pecado, atitude escondida da verdade de Deus, não podemos evitar confessar ou confrontar o nosso pecado diante de Deus. Confrontar. Senhor, eu pequei nisso, me arrependo. Me perdoa, em nome de Jesus. Haverá cura. Isso é, lembra de Adão e Eva, lá nos princípios, nos primórdios? Eles tentou esconder o pecado. Ah, você era a mulher que tu me deste, né? Então, queridos, não adianta querer esconder ou acusar ou passar para alguém. É você e Deus, porque você conhece a Deus, você conhece a misericórdia de Deus. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os deixa, encontra a misericórdia de Deus. Então, a Bíblia nos adverte Aleluia. que a tentativa de esconder o pecado leva à ruína e impede o sucesso espiritual e pessoal. Então, se o Espírito Santo trouxer a sua mente que precisa de um pecado ser consertado com Deus, para e conserta-se com Deus. Pare e conserta-se com Deus e receba a cura de Deus. E o pecado que Deus perdoa, ele joga lá nas profundezas do mar, do oceano, conforme lá em Miqueias, se não me engano, ou Amós, acho que Miqueias, né? Acho que é Miqueias que faz Miqueias 6. Os pecados perdoados por Deus, ele lança nas profundezas. Isso quer dizer, ele não lembra mais. E por que eu tenho que lembrar? Se Deus que me perdoou não lembra, por que tenho eu que lembrar? Salvo para um testemunho de edificação, para edificar outras vidas. Ah, antes eu bebia, hoje eu não bebo mais, mas eu não bebo mais, não é porque eu quis, é porque Deus me levou a não fazê-lo. Vai edificar outras vidas. Vai edificar outras vidas. Um dia o pastor Zé Luiz, que não era pastor ainda, me disse o seguinte: se você, numa reunião que nós tivemos numa chácara, se você tem algum vício, lá perto de Santa Rosa de Viterbo, se tem algum vício, só de homens, se tem algum vício, vem aqui, eu quero orar por você. Aí ele me perguntou: qual que é o seu vício? É café. Eu tomo café toda hora. Eu não posso ficar sem café porque minha cabeça dói. E se eu ficar o dia inteiro, é aquela coisa, a abstinência era terrível. Você acredita em Deus? Eu acredito. Então você não vai tomar mais? Não. Não, mas só um golinho, eu trouxe a minha garrafa. Vai lá e pega. Por fé, joga fora. Acabou. Toma, faz bem. Se eu não tomar também não faz diferença. Por fé. Tinha gente que jogou carteira de cigarro fora. Se eles voltou a fumar depois, eu não sei, porque eu não vê mais. Mas pelo menos eu deixei de tomar café como vício. Eu tomo café porque é bom, eu gosto, fui criado assim. Mas não faz falta se não tiver também. Isso tem tempo, viu, gente? Isso tem muito tempo. Glória a Deus por isso. Querido, a Bíblia adverte que a tentativa de esconder o pecado leva à ruína e impede o sucesso espiritual e pessoal. Então confessa. Se tiver pecado a confessar, confessa diante de Deus. Consequências: o pecado não confessado traz agonia, traz aflição, traz agonia, aquilo te incomoda, o seu consciente te incomoda, e o pior, vem acusação. Aí você está na igreja louvando, aí o inimigo traz, você está aí louvando a Deus com as mãos para cima, mas você tem pecado, né? Lembra disso? O inimigo acusa, esse é o papel dele, mas aquilo que Deus perdoou, você vai lembrar por quê? A não ser para a edificação do próximo. A Bíblia diz o seguinte: manter o pecado oculto gera agonia e desgaste interior. A consciência perturbada causa inquietação e tira a paz, o pecado não confessado. O próprio Davi escreveu lá em Salmo 32 o seguinte: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam, com os meus gemidos o dia todo.
Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão, enquanto eu me calei. Portanto, queridos, o pecado pode trazer doença, enfermidade na alma, e para enfermidade física não custa nada. Entende? Então, se tem pecado para confessar, confessa, e será restaurado em nome de Jesus. E também a incapacidade de prosperar. A prosperidade está ligada a uma vida reta e íntegra diante de Deus. Eu não estou falando em financeiro não, porque se Deus der provisão financeira, glória a Deus para ir por isso. É para o louvor e a glória dele, e também para ser revestido para a obra dele. Evidentemente, dentro daquilo que Deus me tocar a fazer com a provisão que ele me dá. Mas está falando necessariamente de prosperar em conhecimento, em andar com Deus, em intimidade com Deus, em dependência de Deus. Glória a Deus por isso. Porque o contrário é uma ação contra a vontade de Deus. É uma ação contra a vontade de Deus quando não confessamos a palavra de Deus. A Bíblia declara que, Lucas 12, 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Aí é pesado, aí pegou pesado. Mas se eu não confessar, uma hora vai aparecer. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, querido, não deixe isso acontecer. Vá diante de Deus e confessa. Apareceu, confessa. A verdade virá à tona mais cedo ou mais tarde, confirmando a ingenuidade de quem tenta se esconder de Deus. De Deus não se esconde. Mas de Deus também não se zomba. Mas não se esconde. Isso aqui não estamos falando de ocultar o pecado, de esconder o pecado. A Bíblia fala nesse texto que nós estamos falando, é a diferença entre ocultar e tratar o problema. O pecado é um problema. Ocultar só vai trazer falta de prosperidade, e o relacionamento com Deus vai ficar dificultoso. Agora, e quando se fala em tratar o problema? A Bíblia diz em 1 de João 1,9, quem está lembrado disso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A bondade de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel e justo e vai nos perdoar. E ainda purificar de toda injustiça, de toda acusação. O inimigo vai querer agir, ele vai, não vai deixar. Aí vai falar igual falou com Pedro. Pedro, o inimigo tentou cirandar contra a sua vida, mas eu não permiti. Por quê? Porque você anda comigo. Os seus pecados foram confessados e eu perdoei. O inimigo não tem direito legal de agir na sua vida e eu não vou permitir, diz o Senhor. Então, queridos, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tratar o problema na perspectiva bíblica significa confrontar a situação com honestidade, confessando a Deus e buscando cura e reconciliação. Então, o primeiro passo, conforme nós lemos aqui no livro que o pastor escreveu, é reconhecer a falta, arrepender e confessar. Reconheço que eu estou errado. Me arrependo desse erro. Senhor, me perdoa. Eu confesso ele. É simples. Às vezes dói, mas é simples. O passo é esse. Eu sei que estou errado. Senhor, eu reconheço que eu errei. Eu me arrependo do meu erro. Perdoa-me em nome de Jesus. A confissão é o caminho para a misericórdia e o perdão. E na misericórdia de Deus, Ele vai cumprir a sua palavra que fala, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel, Ele é justo, vai nos perdoar os pecados e ainda vai nos purificar de toda injustiça. Não vai ter acusação contra mim, porque Ele já tirou aquele peso. Ele já tirou aquele peso das minhas costas, que eu não preciso mais carregar. Porque Deus perdoou. Pecado
É pesado, viu, gente? É pesado. Dependendo se você confessa o pecado assim para Deus, tudo bem, mas às vezes você confessa para um irmão ou para alguém, você cria mais problema, né? Às vezes sim, nós vamos chegar lá. A paz também é restaurada. A paz consigo mesma, a paz com seu irmão, a paz com Deus. Quando você confessa, Ele é fiel e justo para perdoar. A paz que você, sabe, aquela falta de paz, aquela insegurança que você tinha, deixa de ter, porque Deus vai trazer uma paz no seu coração. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento. É porque Deus entrou em ação e me perdoou. Glória a Deus por isso. Outra coisa, restauração de relacionamentos. Em caso de pecado contra outra pessoa, a Bíblia ensina que a confissão mútua e a oração restauram os relacionamentos. A confissão entre irmãos pode trazer cura. Se ele pecou contra alguém, perdoa. Se ele pecou contra você, perdoa, libera perdão e deixa Deus agir. Mas se você pecou contra ela, arrepende-se diante de Deus e Deus vai dar a direção e criar uma situação para você chegar a ela e pedir perdão para ela. Olha, eu errei, eu reconheço que eu errei contra você, me perdoa. Deus vai restaurar o relacionamento. É igual marido e mulher. Tem que ter diálogo. Tem algum erro? Conserta. Tem que ter ajuste? Conserta, porque um relacionamento sempre vai precisar de ajuste. O relacionamento com Deus também precisa de ajustes. E dele não, mas da nossa sim, porque nós somos imperfeitos, porque ele é perfeito, ele é justo e fiel, mas eu nem sempre sou justo e às vezes na minha infidelidade. Quem não tem? Não é? Então, a confissão entre os irmãos pode trazer cura. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, diz a palavra de Deus, e orem um pelos outros para serem curados. Orar um pelos outros para serem curados. Eu recebo vários pedidos de oração por dia. Tem tempo, eu oro na hora, se não der, eu oro no meu devocional, na madrugada, por que não? A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Às vezes você ora por uma doença, por uma enfermidade, por uma dor de cabeça. A oração do justo é eficaz, cura. A pessoa se manifesta, me curou, em nome de Jesus, graças a Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nunca esqueça disso. Então, orar pelas pessoas. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Isso é importante. Deus deu a oportunidade de você orar, ore. Se é presencial, amém. Mas se não, se te pedir oração, lá no seu momento de intimidade com Deus, não deixe de levar aquela pessoa em oração diante de Deus. Senhor, eu apresento fulano de tal, que está passando por isso e por isso. Pai, põe a tua mão, restaura, cura, manifesta o teu poder ali, em nome de Jesus, Senhor. Por quê? Porque aquela pessoa confiou em você como servo de Deus ou serva de Deus. Então você precisa levar isso diante de Deus. Aí já é com Deus, aí você levou o problema para lá. E ele também, certamente, se for uma pessoa de Deus, também colocou esse problema. Chegou lá, estou dois pedindo, Deus vai agir. Não? Dois pediu a mesma coisa, bastaria um, é verdade, mas dois pediu a mesma coisa. Então, confesse os seus pecados, orem um pelos outros e se cumpra a palavra assim. E para encerrar, caminho para a vitória. Enfrentar o problema com a ajuda de Deus, em vez de se esconder, é o caminho para superá-lo e vencer o mal. Então, querido, enfrentar o problema com a ajuda de Deus é o caminho. Qualquer problema é enfrentá-lo com a ajuda de Deus. Afinal de contas, Ele é o meu Senhor. Ele que tem controle de todas as coisas, poderoso para agir. Em vez de esconder, que é o caminho para, em vez de esconder, né? É o caminho para superar e vencer o mal. Qual que é? Enfrentar o problema com a ajuda de Deus. Qual o problema? Não sei. Qual é o seu problema? Não sei. Eu só sei que precisa enfrentá-lo com a ajuda de Deus. Porque, afinal de contas, nós temos um Pai amoroso que zela por nós. Esse é o caminho. Romanos 12, 21 fala o seguinte:
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Não deixe o problema te devorar, te derrubar, te deixar triste, entristecer o seu coração. Não, não espera isso. Mas chega diante de Deus, que é o caminho para superar esse problema. Então não deixe o vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem que vem de Deus, com a manifestação de Deus, com a glória de Deus, com a presença de Deus. É Ele que vai trazer a libertação, o problema e a solução. Amém, queridos? Era isso. Aleluia, amém. Queridos,